Olá, nono ano, professor Elano aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje será sobre o último conteúdo que eu irei cobrar na avaliação de vocês, tá certo? E eu vou tratar de escalas e regra de três simples. Eu deixei regra de três composta para depois, porque é um assunto mais delicado, tá? Não, mas hoje eu tenho plena consciência que vocês têm capacidade de aprender sobre escalas e sobre regra de três simples, que é o que eu vou cobrar na avaliação de vocês. Então, vocês precisam do livro e coloquem na página 138, ok? Então, iremos definir escala e, através de algumas situações de problema, iremos perceber como utilizá-la, né, ou como descobri-la, e algumas aplicações matemáticas. Depois iremos falar da regra de três simples, tá? Eu vou definir a regra de três e vou abordar só a regra de três simples. E para isso vocês precisam lembrar dos conteúdos de números diretamente proporcionais e divisão inversamente proporcional, o que foi dito na última aula. E depois encaminharei a agenda de vocês. Escala. Pessoal, o que é uma escala? Olha aqui. Para vocês entenderem o que é escala, eu proponho a seguinte situação. Olha, a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões reais. Quando a gente fala de escala, a gente sempre fala de... Vamos colocar didaticamente, sendo que a escala é o desenho. A escala é o que está no papel. E o que você quer construir é o real, né? Tudo real. Então, existem as dimensões do papel e existem as dimensões reais. Então, a escala ela vai ajudar a gente a converter esses valores. O valor do desenho para um valor real. Exemplo, olha esse mapa aqui do livro de vocês. Nesse mapa, vocês sabem que a distância, não dessas duas cidades, ou seja, de Belém para Teresina, a distância real é em quilômetros. Mas se você pegar uma régua, né? Se você pegar uma régua e colocar no desenho, você vai conseguir achar a distância em centímetros, né? Já que a régua é em centímetros. Mas só que a escala vai servir justamente para isso, para vocês pegar, né, uma coisa no desenho, uma medida no desenho e saber realmente quanto vale na realidade, ok? A escala, pessoal, geralmente, né, elas são desse tipo, ó. É 1 por, né? Vocês precisam desse sinal. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Ó, a escala sempre vai ser desse modo aqui, ó. É 1. Esses dois pontinhos a gente lê por, né? Aqui vai ser 15 milhões. 1 por 15 milhões. No caso, a escala desse mapa aqui é 1 por 15 milhões. Como se fosse uma fração. Bem? Aí aqui diz o seguinte também, ó. O que é que indica isso, né? Vocês sabem que 15 milhões, né? Se eu transformar isso em quilômetros, dá 150 quilômetros. Ou seja, porque aqui é em centímetros essa medida. Aqui é como se fosse 15 milhões de centímetros. É a escala. É o que está dizendo aqui, ó. Essa combinação aqui, ó. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Se eu transformar esses centímetros aqui em quilômetros, é só dividir por 1 milhão, né? Deixa eu dar uma, por 1 milhão, não, por 100 mil. Divide por 100 mil, então vai barrar bem aqui, ó. Esses zeros somem, vai ficar só 150 km, né? Que é a escalazinha de transformação. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, olha. Quando vocês fazem essa transformação, vocês vão ler da seguinte forma, né? Que cada um centímetro do papel, né, no desenho, corresponde na realidade a 150 quilômetros. Daí você vê realmente a diferença, não é, de um desenho no papel para a realidade. A cada centímetro no papel é 150 quilômetros. Quem foi que me ajudou a esclarecer isso? Foi a escala, ok? É através dela que a gente consegue converter as medidas.
Então, ó, olha para cá também. Aqui, ó, vocês podem colocar em forma de fração ou pode deixar aqui em forma de divisão, né? Só que vocês têm que saber a unidade. Se é centímetro, tem que ser centímetro também embaixo, ok? Não. Com base nessa escala, né? Foi construído esse mapa, né? O X chama-se a distância real, então eu sugiro que vocês façam uma tabela, né? Essa tabela vocês vão fazer de duas colunas, ok? Aí a primeira coluna você vai colocar no mapa, ok? As distâncias no mapa, no desenho. Então vocês sabem que é 1, né? 1 centímetro. E na distância real vai ser 150, né? Em quilômetros a distância real. Então é como se vocês já tivessem que colocar os valores corretos na tabela. Então essa coluna aqui, o 1 fica de frente por 150, né? Distância no desenho, distância real. Só que eu quero saber agora, né? Se eu percorrer no desenho 5 centímetros, ó. 5 centímetros. Então na realidade eu vou estar percorrendo quanto? Então eu preciso fazer a proporção. Por isso que essa tabela ajuda muito. Você vai igualar essas duas frações. Aí quando vocês igualarem, vocês irão fazer aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Então, continuando aqui, vocês fazem essa proporção, certo? Aí vocês vão precisar fazer a multiplicação. Então, fazendo aqui a multiplicação, vocês vão perceber o seguinte, né? 1 vezes x dá x, 5 vezes 150 dá 750. O que é que isso quer dizer? Que se eu percorrer uma distância no desenho de 5 centímetros, na realidade eu vou estar percorrendo 750 quilômetros. Entenderam? Vocês têm a escala, né? Vocês têm o comprimento do desenho. Vocês querem saber outro comprimento do desenho. Qual é a relação dele na realidade, ok? Então, vocês irão fazer aqui o próximo exemplo, tal. Eu tenho aqui dois exemplos. Aqui é a miniatura, é uma torre, né? Essa torre vocês conhecem, é a Torre de Paris, é a Torre Eiffel. Aí aqui na miniatura cabe na mão, certo? Já aqui não, aqui é a torre na realidade. Essa torre ela foi construída na escala de 1 por 2000. O que é que isso quer dizer? Que a cada centímetro do desenho, né, corresponde a 2000 centímetros da torre real, ok? É como se a parte de cima fosse sempre a relação do desenho e a parte de baixo é na realidade, né? O que é na realidade? Ou seja, a cada 1 centímetro do desenho eu estou contando na realidade 2000 centímetros na torre real, ok? Então não é difícil. Se vocês não entenderem, assistam a aula novamente e vocês vão pegar o jeito, tá bom? Então a gente quer saber qual a altura da miniatura, né? A gente agora quer saber a altura do brinquedo aí. A real a gente vai ter, né? Aqui diz que a torre real ela tem 300 metros de altura. Então a gente vai fazer a tabelinha de novo. Ó, tabelinha. Aqui é a miniatura e aqui é na realidade. A miniatura ela tem 1 centímetro, né? 1 centímetro, tá? E na realidade, vocês sabem que 1 centímetro na realidade corresponde a 2000 centímetros. Mas eu quero saber a altura do brinquedo, sabendo que a altura da torre é 300 metros. Só que é lógico, por que não está 300 aqui, professor? Porque foi transformado esse metro aqui em centímetros. Porque você sabe que o desenho é em centímetros. Então aqui fica 300, tá? E vocês vão ter que multiplicar por 100, né? Uma vez que 1 metro tem 100 centímetros. Então é por isso que aqui na tabela ficou 30.000, ok? Então feito a tabela, vocês vão fazer a proporção,
vocês vão igualar essas duas frações, vocês irão obter esse cálculo aqui. Aquela propriedade que a gente viu em aulas passadas, né? Multiplicar meio pelos extremos, tá? Quando se multiplica, fica x vezes 2.000 dá 2.000x. 1 vezes 3.000 vai dar 3, ou 1 vezes 30.000 vai dar 30.000. Aí aqui no caso o livro de vocês o que é que fez para amenizar o cálculo? Dividiu cada lado da igualdade por 2.000. Lembra dos cortes que a gente faz em sala de aula? 2.000 dividido por 2.000 dá 1. Já essa divisão aqui do segundo membro, eu vou cortando os zeros de modo igual, né? Vai sobrar 30 dividido por 2, que vai dar 15. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que enquanto a torre, né, a torre real, que é a torre de Paris, ela tem 300 metros de altura, o brinquedo, né, que cabe aqui na mão da pessoa vai ter 15 centímetros de altura. Então é para isso que vai servir essa escala. A escala vai converter unidades reais em desenho ou desenho em unidades reais. Agora a gente vai entender sobre a regra de 3. Ela não é diferente de escala, né? Até porque a gente está fazendo regra de 3 com escala. Só que a gente vai ver nessa aula só a regra de 3 simples. Eu vou deixar composta para o próximo módulo. Eu vou cobrar só esse conteúdo de regra de 3 e escalas na avaliação de vocês. Então, o que é uma regra de 3? É quando eu encontro uma razão que varia com a outra, tá? Eu preciso lembrar dos números inversamente proporcionais e dos números diretamente proporcionais. Mas a regra de 3 simples, ela funciona dessa maneira, tá? É o mesmo método. Eu tenho 3 valores em uma proporção e eu tenho que determinar o quarto valor, ok? Se eu fizer isso, eu estarei resolvendo a minha regra de 3, tá? Eu tenho que ter 3 valores conhecidos e eu vou achar um, que é o nosso x. É igual às proporções que a gente vem fazendo em outras aulas. Vamos para cá, vamos pegar exemplos que fica bem mais prático para que a gente consiga entender isso daqui. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai resolver uma regra de 3, só que essa regra de 3 ela só tem grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, quando eu digo que uma coisa só tem grandezas diretamente proporcionais, é porque quando uma diminui, faz com que a outra diminua. É quando a outra, se eu aumentar uma grandeza, a outra também vai aumentar. Isso que é ser diretamente proporcional. Exemplo, meu povo. Se eu, né? Se eu der um exemplo, no caso de trabalhadores, né? Eu vou fazer uma obra e eu tô com bem pouquinho trabalhador. Aí essa obra vai ser feita em menos tempo, né? Agora, se eu aumentar o número de trabalhadores, não é isso? Então vai diminuir o tempo para fazer a obra. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? É que existem as regras, existem elementos que quando um cresce o outro diminui. A gente vai ver sobre isso, que é um inversamente proporcional. Agora existe, né, coisas que quando aumenta, outras também aumentam. Por exemplo, se eu vou viajar, né? Se eu vou viajar e eu vou de uma cidade para outra, isso vai me custar um determinado tempo, não é verdade? Mas se eu percorrer além dessas cidades, né, de uma para outra, eu percorrer mais, né, mais tempo, desculpa, mais distância, então o tempo irá aumentar. O que é que isso quer dizer? Que quanto maior a distância, maior o tempo para chegar em algum canto. Tá vendo? Uma grandeza cresce e a outra também cresce. Já, né, já existe em relação a esse exemplo que eu falei para vocês, questão da velocidade, né? Se eu uso mais velocidade, eu vou chegar em menos tempo. Tá vendo? Se eu aumentar a velocidade, o tempo é reduzido, eu consigo chegar mais rápido em algum lugar. Então, a gente vai trabalhar isso em inversamente proporcional. Mas, por enquanto, com as grandezas diretamente proporcionais, a gente vai analisar a seguinte situação, problema. Olha, a festa de aniversário de Bruna vai ser preparado 5 bolos, tá? Os bolos são usados, esse tanto aqui de farinha, né? 300 gramas de trigo,
Aí vamos determinar quantos gramas de farinha são necessários para preparar os 5 bolos. Isso daqui é a medida de um bolo, meu povo, tá? Um bolo. Então faz igual a escala, faz uma tabelinha, tá? A primeira tabela, que é a primeira coluna, eu tenho a quantidade de bolos. E na segunda, o trigo que eu vou usar, ok? Então, como funciona? Né? Eu sei já um valor estabelecido. Para fazer um bolo, eu preciso de 300 gramas de trigo. Então, tá lá na outra coluna. Agora, para fazer os 5 bolos, né, eu vou precisar de quanto de trigo? Então, isso que se chama regra de 3. Simples, tá? Só que com grandezas diretamente proporcionais. Por que, tio? Porque aqui só é um bolo, né? Eu preciso de 300 gramas de farinha de trigo. Aqui já são 5 bolos, são mais bolos. Eu vou precisar de mais trigo, tá? Ou seja, aumentou a quantidade de bolos, aumenta a quantidade de trigo para ser feito os 5 bolos, tá certo? Então é isso que vocês têm que perceber. Uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Então é uma regra de 3 diretamente proporcional, ok? Aí aqui vocês não precisam fazer mais nada, é só igualar e encontrar o valor de x. Então fazendo isso, né, meio pelos extremos, eu não vou comentar esse cálculo, vocês já sabem fazer. Então eu obtenho, né, que eu vou precisar para 5 bolos 1.500 gramas de trigo, tá bom? Agora a gente vai analisar um caso de grandezas inversamente proporcionais, então tenham cuidado, porque vai acontecer uma única coisa que vai ser a chave para vocês resolver a situação problema. Olha, em uma construção, né, uma reforma da escola, a Alice estuda, 12 operários pretendiam gastar 30 dias como a data de início, né, das aulas foi antecipada. É necessário que essa reforma dure apenas 20 dias. Então, considerando o mesmo ritmo, a gente vai saber quantos operários tem que fazer essa obra para que seja feito nesse novo prazo, tá bom? O prazo é 30 dias, mas foi contratado mais operários para reduzir esse prazo para 30 dias. Entenderam? Olha aí como é um exemplo de coisa que uma cresce e outra diminui, né? Eu tinha 12 operários só para fazer em 30 dias. Só que eu quero fazer em 20 dias, ou seja, diminui o número de dias, eu tenho que colocar mais operários para trabalhar. Tá vendo? Uma coisa aumenta e outra diminui. Então isso que quer dizer algo ser inversamente proporcional. Então vamos montar a tabela aqui, ó. Quantidade de operários, né? Quando é 12, né? É para eles terminar em 30 dias, ok? Aí X operários para terminar em 20 dias. O que é que isso vai fazer com que nossos cálculos mudem, tá? Porque é o seguinte, é só vocês observarem a minha fala agora. Se são 12 operários para terminar em 30 dias, vão ser mais operários para terminar em 20 dias. Tá vendo? Ou seja, mais e diminui. Tá vendo? Aumenta e diminui. Então, quando acontecer isso no problema, o aumento de uma grandeza diminui na outra grandeza, o aumento de uma grandeza diminui na outra grandeza. Essa regra de 3 é inversamente proporcional. Aí vocês vão realmente colocar aqui a igualdade. Vão colocar a igualdade. Mas vocês vão inverter uma dessas frações. Vocês vão escolher, tá? Vocês vão escolher se vocês querem inverter essa ou querem inverter essa. Não pode inverter as duas, porque não vai dar em nada. Tem que inverter só uma fração. Aí no caso aqui, o livro de vocês, eu acho que ele inverte essa primeira. O x sobe e o 12 desce. Olha. Não, eles inverteram a segunda, tá? Mas não tem problema se inverter a primeira, não. Olha o que é que foi feito. A gente escreve a proporção, né? Só que, olha aqui, ó. Aqui tá invertido, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem direito. Aqui tá invertido, ó. Colocou o 20 em cima e o 30 embaixo. Mas na tabela o normal é o 30 em cima e o 20 embaixo. Mas foi invertido justamente porque trata-se de um problema com grandezas inversamente proporcional. Uma cresce para a outra diminuir.
Então é por isso que fica assim, ó. Só inverteu uma das frações, que foi essa. Tá? Poderia ter invertido só essa, podia dar o mesmo resultado. Com as frações invertidas, pessoal, não há nada mais que se preocupar, que vocês já sabem multiplicar meio pelos extremos. Então, 20 vezes x, 20x, 12 vezes 30, 360. Divide cada lado por 20, ou então passa só o 20 para o outro lado, como a gente sempre fazia em sala. 360 dividido por 20, 18. Olha aqui como é interessante, tá vendo? Antes se precisava de 12 operários para terminar em 30 dias. Agora, se eu pegar 18 operários, eu vou terminar em 20 dias a minha obra. Tá vendo? Se vocês fizerem o contrário, vai dar errado. Vocês vão perceber que vai diminuir o número de operários. Tá? Como é que eu diminuo o número de operários e eles vão trabalhar em menos tempo? Aí vai dar uma controvérsia, né? Vai ser uma contradição. Então é por isso que a gente precisa inverter uma das frações para que nesse caso dê certo o nosso cálculo. Ok? Então aqui, né, logo para cumprir no prazo de 20 dias serão necessários 18 operários, ou seja, tem que ser contratado 6 operários a mais, né? Não eram 12? Aí sim você vai ter a sua obra feita no tempo de 20 dias. Ó, pessoal, fico por aqui, tá? Vou deixar essa agenda para vocês. No livro de vocês, o assunto de escalas, vocês irão fazer os exercícios da página 140 e 141. Já da regra de 3 simples, eu olhei no livro, né, de vocês e verifiquei as questões, que são só regra de 3 simples, e elas vão estar na página 149, ok? Então façam bastante esses exercícios, tentem realmente fazer, porque eu vou cobrar esses dois assuntozinhos na nossa próxima avaliação, ok, pessoal? Agradeço a compreensão de vocês, a dedicação e a paciência, tá? Então até a próxima aula, forte abraço, fiquem com Deus.